Olá, eu sou João Victor Ferrari da Silva, eu sou bacharel em Ciências Biológicas e, atualmente, sou trainee de monitoramento de avifauna no OAMA, o Observatório de Aves da Mantiqueira. Hoje eu irei apresentar o assunto intitulado Pneumatização craniana, uma informação complementar para se estimar a idade em aves. Bom, para introduzir o assunto, eu trago logo de início o tópico, o que são ossos pneumáticos. Os ossos pneumáticos nada mais são ossos dotados de cavidades com pequenos orifícios em seu interior que permitem passagem de ar. Esses orifícios são chamados de forames e podem ser visualizados aqui na figura da apresentação desse osso. A gente pode vislumbrar o osso dotado de várias cavidades no interior dele, que são os ditos forames. Nas aves, esse processo de pneumatização dos ossos está associado ao voo, em associação a mecanismos de força e leveza. Algumas funções desses ossos pneumáticos são a refrigeração interna do esqueleto, a redução da massa corpórea e o estabelecimento de um sistema unidirecional de fluxo de ar. Bom, esse processo de pneumatização do crânio das aves, ele é um processo amplamente variável, né? E leva alguns meses para ocorrer. Por exemplo, aves recém-nascidas, aves juvenis, elas contêm apenas uma única camada de ossificação de crânio. Já aves mais desenvolvidas completam o desenvolvimento do crânio com uma segunda camada que cresce sob a primeira camada. Aqui nessa figura da apresentação, a gente pode visualizar que no crânio da esquerda, quase na sua totalidade, temos uma primeira camada bem em evidência, né? Por um branco mais transparente, digamos assim, e o início de uma segunda camada no topo desse crânio se formando, dando início ao processo de pneumatização do crânio, digamos assim. Uma segunda camada se formando sob essa primeira camada. Com o decorrer do tempo, essa segunda camada vai avançando sobre a primeira, de modo a preencher todo o crânio, né? Completar o desenvolvimento, que é conforme a gente pode visualizar no crânio da direita, um aspecto branco muito mais maciço, muito mais evidente, em comparação ao crânio da esquerda desta ave. Como mencionado anteriormente, esse processo de pneumatização do crânio é um processo amplamente variável, né? E de acordo com dados da literatura que nós temos, os turdídeos, por exemplo, podem chegar até mesmo seu segundo ano de vida sem que seu crânio esteja completamente pneumatizado, enquanto que parolídeos, por sua vez, podem ter seus crânios completamente pneumatizados por cerca de 4 a 6 meses de vida. E os tiranídeos, entretanto, podem até mesmo nem fechar o crânio totalmente ao longo da sua vida. Aí, com base nessas informações aí, a gente consegue vislumbrar o quão variável realmente é esse processo, né? E além de variar entre famílias, pode variar entre espécies e até mesmo entre indivíduos, inclusive. Bom, a técnica para se inferir o grau de pneumatização craniana em que as aves se encontram e, a partir daí, poder estimar a idade delas, foi proposta inicialmente por Miller, em 1946, e posteriormente adaptada por Norris, em 1961. Ela é uma das ferramentas complementares mais comuns para se estimar a idade de passeriformes e é uma técnica bastante utilizada na América do Norte. No entanto, ela requer bastante prática antes de ser dominada. Anilhadores jovens necessitam do acompanhamento de anilhadores mais experientes para poder analisar e inferir o grau de pneumatização das aves. Em alguns casos, inclusive, até mesmo os anilhadores mais experientes encontram alguma dificuldade para poder inferir o grau de pneumatização do crânio das aves. Nesse sentido, eu trago aqui alguns fatores que podem vir a dificultar o uso dessa técnica e a visualização no grau de pneumatização do crânio. Por exemplo, a pele da cabeça muito grossa, grandes quantidades de gordura presentes nesse animal, pele escura ou opaca e aves em processo de muda, seja em decorrência do espessamento ou da descamação excessiva da pele,
ou então da presença do canhão de penas, que dificulta a visualização e a mobilidade da pele da ave. Entretanto, também trago aqui alguns acessórios que contribuem para uma melhor visualização e aplicação da técnica. São eles a utilização da luz focal e uma ampliação. Por exemplo, lanternas em geral e lupas ou, por exemplo, óculos de ampliação, que é inclusive que a gente utiliza aqui no Observatório de Aves da Mantiqueira. Além disso, testar diferentes ângulos de luz pode vir a facilitar a visão, né? Por exemplo, até mesmo aproveitar alguns raios de sol, em alguns casos contribui muito. E sem esses auxílios, até mesmo os anilhadores mais experientes podem vir a cometer erros que se aproximam de 5%, o que é considerado muito alto para a maioria dos estudos. Bom, aqui vai iniciar um vídeo com uma demonstração da aplicação da técnica, né? Aqui essa pesquisadora, ela está contendo a ave com a mão esquerda através da pegada do anilhador, dedo médio e dedo indicador sobre o pescoço da ave, e o dedo polegar da mesma mão está firmando o bico da ave, de modo a manter o crânio fixo, a cabeça fixa do animal, e com a mão direita que está livre, ela vem, posiciona bem sobre a linha média do crânio, de modo a separar as penas e encontrar uma abertura para poder visualizar o crânio. Vou repetir o vídeo mais uma vez aqui, poderem visualizar melhor, ó. Contendo com a mão esquerda, pegada do anilhador, mão direita livre, leva até o topo da cabeça do animal, faz a separação das penas, de modo até encontrar uma região livre, e com o auxílio do óculos de ampliação de visão, identificar o grau de pneumatização craniana que a ave se encontra. Essa ave aí é um saltator similis, um trinca-ferro. E aí, aplicada a técnica. Perfeito. Avançando aqui, temos um segundo vídeo, de aplicação da mesma técnica, agora com outra espécie, um Eucalyptus leucoblefara, Ploplus beador. A pesquisadora leva a mão até um copinho com água, pois o auxílio das gotas auxilia o processo de separação das penas e também aumenta a transparência na pele do animal, facilitando a visualização do grau de pneumatização craniana. Mesmo procedimento, pegar a anilhador com a mão esquerda, a mão livre direita ela usa para fazer as mobilidades. É isso aí, então. Vamos avançando aqui. Bom, o que estamos buscando quando estamos analisando o grau de pneumatização craniana nas aves? Bom, atenção aos pontos. A coloração ou o contraste desses dois padrões de cores é principalmente o que a gente está buscando. A primeira camada de ossificação craniana, ela tem um aspecto transparente, mais rosado, por exemplo, enquanto que a segunda camada já é um branco muito mais forte. E poder observar esse contraste nos indica o possível grau de pneumatização que essa ave está encontrando no momento. Aqui tem a tabelinha dos graus de pneumatização que a gente usa no AMA, né, para poder inferir os dados de acordo com a numeração correspondente. E, além disso, a presença dos pontos acima do crânio, de pequenos pontos, indica também a presença da segunda camada, porque ele é característico de uma camada sobreposta sobre a outra. Certo? Bom, algumas observações, então. Ver uma fronteira entre as áreas esbranquiçadas e rosadas também não é suficiente, pois pode-se estar visualizando apenas estrutura óssea não relacionada à pneumatização, como, por exemplo, tecido muscular ou a própria pele. E para identificar a área ossificada, é fundamental visualizar os pontos brancos, como eu mencionei anteriormente, de conexão entre as duas camadas. Aqui, por exemplo, nessa imagem, nós temos uma ave com um crânio aparentemente totalmente rosado, né, totalmente com uma única camada de ossificação, indicando que essa ave está realmente bem no início do processo de pneumatização craniana. Outras observações. Aves da família Trochilidae e da família Piscidae
não são possíveis de se aplicar essa técnica, por conta de que elas possuem uma língua muito comprida, que pode, que nos casos dos pica-paus, por exemplo, pode ser 5 vezes maior que o bico, como eu mencionei ali, e ela enrolada ocupa fica à frente da janelinha da visualização do crânio. E aí, em decorrência disso, não é possível aplicar técnica em aves dessas famílias. Aí, nesse caso, para se estimar a idade nessas aves, é apenas possível utilizar as outras técnicas complementares, que vão ser abordadas um pouquinho mais adiante da apresentação. Bom, esse processo de pneumatização craniana apresenta algumas variações, né, que foram propostas inicialmente na literatura por Iunik, em 1979. Naquela ocasião, Iunik separou 2 padrões de pneumatização craniana. Primeiramente, nós podemos visualizar o primeiro padrão na linha 1, no qual tem ali a legenda da figura 1, que é o padrão de pneumatização do crânio através da linha média, no qual, a partir da linha média do crânio, inicia o processo de pneumatização e, nas etapas decorrentes, ele vai se expandindo até estar totalmente completo. Já na linha 2, figura 2, a gente pode observar o segundo padrão de pneumatização do crânio, que é o padrão através da zona periférica, que das regiões periféricas do crânio, né, regiões laterais, extremidades, inicia esse processo e ele vai afunilando até chegar bem ao meio e completar o processo de pneumatização do crânio. Entretanto, esses 2 processos podem apresentar algumas variações, e na linha 3 a gente consegue visualizar a primeira variação do processo do padrão da região periférica, que ele toma um formato V um pouco maior, né? E a partir daí ele vai afunilando até completar o processo. Já na linha 4, a gente pode observar o primeiro processo de variação através da linha média, né, do padrão da linha média, em comparação ao padrão principal. E, por fim, na linha 5, a gente consegue visualizar também o segundo processo de variação do padrão da região periférica. Ele pega até um formato de um padrão como se fosse um telefone antigo, depois achata um pouquinho, aí fica com 2 pontos nas extremidades do crânio até completar totalmente esse processo de pneumatização. Avançando um pouquinho mais, mas continuando nessa questão das variações nesse processo, né? Agora é uma fonte extraída do NABC Bender Study Guide, no qual eles colocam um padrão principal de pneumatização do crânio, aqui na coluna 1, e inclusive mencionando que esse padrão principal pode apresentar algumas variações, que a gente pode vislumbrar na linha 3, 4 e 5. E, além disso, eles elencaram alguns gêneros taxonômicos que apresentam alguns padrões específicos de pneumatização do crânio, que, conforme ainda eu ilustrei aqui, o gênero Turdus, né, e o gênero Troglodites. Eles apresentam um padrão bem característico, digamos assim. Segue mais ou menos a lógica anterior, ilustrando conforme avança o desenvolvimento da pneumatização, só que para esses gêneros específicos. Além disso, seguindo a mesma lógica também de variações, mais uma fonte para ser consultada, aí, uma fonte complementar, do Manual de Anilhamento de Aves Silvestres do CEMAV, no qual eles explicam bem o processo, como ocorre, né, de pneumatização do crânio, tal qual já foi explicado anteriormente. Bom, aqui eu trago alguns estudos de caso do AMA, né, de algumas espécies, por exemplo, abre asas de cabeça cinza, Mionectes rufiventris. Até o presente momento foram feitas 66 capturas de 37 indivíduos dessa espécie. Nenhum deles apresentou crânio totalmente pneumatizado. Pipuí, Senalax cineracens, 47 capturas de 13 indivíduos, nenhum crânio totalmente pneumatizado. Do mesmo modo, Tangarazinho, Licura militaris, que apresentou 77 capturas com 38 indivíduos.
também nenhum com crânio totalmente pneumatizado. E aí, conforme eu mencionei, venho mencionando ao longo desta apresentação, esses processos de variações, eles são muito variáveis, digamos assim, não são nada engessados. Essas variações podem ocorrer entre famílias, podem ocorrer entre gêneros, espécies e até mesmo entre indivíduos. E aí vale muito ficar atento a esses pequenos detalhes e se inferir os resultados especificamente para cada indivíduo que se está analisando. Bom, para se encaminhar para o final, eu faço algumas considerações que essa técnica de se inferir o grau de pneumatização do crânio é uma técnica muito boa, muito eficiente. Entretanto, ela é uma medida complementar a várias outras. Então, ao invés de se usar ela individualmente, é fortemente sugerido que ela seja utilizada em conjunto a várias outras técnicas que são complementares, como, por exemplo, a avaliação do limite de muda em aves, conforme ilustrado aqui nessa figura superior da esquerda. E um caso mais específico para beija-flores, por exemplo, é avaliar a estriação do bico, que está ilustrada na figura inferior esquerda. Já, por exemplo, temos outros dados, né, como, por exemplo, avaliar a comissura labial em aves, região, conforme ilustrado na foto superior, mais sobre o centro. Agora, na foto inferior direita, avaliar características como o grau de desenvolvimento da placa de incubação ou cloaca. E, por fim, na figura da direita superior, a gente pode visualizar para algumas espécies a variação do grau de coloração da íris. E, conforme já mencionei, todas essas características são complementares e, se analisadas em conjunto, podem levar a um resultado muito mais preciso para se estimar a idade nas aves do que se aplicadas separadamente. Essas foram as referências utilizadas para a elaboração dessa apresentação. Eu finalizo aqui minha apresentação, então, e muito obrigado a todos.